Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam todos bem-vindos a mais deste vídeo, onde a gente tenta apresentar alguma coisa acerca da literatura brasileira, da literatura universal e, ao máximo das nossas aparições aqui, tentamos trazer o que a gente considera ser a boa literatura. 7 anos depois de publicar 40 Cliques em Curitiba, com a parceria do Jacques Pires, o polaco, como era conhecido o Paulo Leminski, resolve então apresentar ao Brasil e ao mundo o seu livro Caprichos e Relaxos. Aqui está. Caprichos e Relaxos, 1983. O samurai ensandecido resolve então trazer aquele que seria considerado por muitos seu principal livro. Caprichos e Relaxos traz inovações não só no formato, na forma, no estilo poético utilizado, como também momentos interessantíssimos relacionados ao discurso, ao modo como o Leminski trabalha o seu discurso. Muito bem. Um dos diferenciais para mim que fica bastante evidente com relação ao seu primeiro livro, e talvez seja aqui o ponto de maior destaque da obra, é a gente averiguar, perceber que em Caprichos e Relaxos a gente consegue perceber aquele tão sonhado encontro que o poeta tem com a sua própria voz. Na minha humilde opinião, em Caprichos e Relaxos, o Leminski já consegue encontrar a sua própria voz, a voz autoral que iria seguir com ele até o fim de seus dias e que trabalharia em prol de sua existência na literatura brasileira. Tão difícil, tão sonhada, tão cara a muitos escritores, esta voz poética, ela é sim encontrada em Caprichos e Relaxos, 1983. 1983, uma fácil análise e percepção contextual, a gente consegue buscar aí fenômenos, fatos que evidenciariam um momento social, político brasileiro bastante conturbado, né? A ditadura estava dando lugar a propostas democráticas, mas ainda havia um certo ranço para com o movimento ditatorial brasileiro, né? A gente sabe que não é fácil um país se desapegar de todos os traumas causados por uma ditadura, e era aquilo que o Brasil estava vivendo. Mas também havia sim um movimento contracultural muito forte, evidenciado pelas artes e pela música, que tentava trazer um novo olhar esperançoso para esta população. Este é o contexto social em que o livro está inserido, finalzinho ali da ditadura militar e início de um processo social que tentava revolucionar a política brasileira. Muito bem. Neste livro, o Caprichos e Relaxos, o Leminski ele traz aí diversas influências, como eu falei para vocês, vários estilos são percebidos aqui. O poeta ele
parte da poesia marginal em si, e atravessa aí horizontes ligados aos haikais, ligados também à poesia concreta brasileira, o concretismo. Inclusive, o Leminski, ele traz neste livro ele publica, né, alguns poemas que já tinham sido veiculados na revista Invenção, atribuída aos irmãos Campos, Haroldo e Augusto, e também ao Décio Pignatari. É bom lembrar também que pós-concretismo, ali 1950, 1960, a gente também deve inserir a lembrança do grande periquito, poeta maranhense que a gente conhece hoje, o inesquecível Ferreira Goulart. Muito bem. Então fica essa percepção muito grande de que Leminski consegue abrilhantar-se, encontrar essa voz tão querida, tão quista. E ao encontrar essa voz, não sei se foi por vontade dele ou por mero acaso, acredito que não é mero acaso, mas fica muito evidente nos poemas do livro Caprichos e Relaxos que o Leminski, ele se insere no livro. O eu do Leminski é muito vivo neste livro. A todo momento você percebe que ele está falando diretamente de si para o mundo, o que vai de encontro, meio que de encontro, né? Com as nuances marginais da poesia. Nessa época também a gente precisa lembrar que vários autores estão tentando se distanciar do estabelecido na sociedade, do sistema. É a época em que vão vigorar aí poetas como Cacaso, Chacal, Ana Cristina César, Nicolas Ber e tantos outros, né? Importantíssimos nomes da poesia brasileira que movimentaram o circuito Brasil afora. Muito bem, então, nestas nossas pequenas viagens austrais pela poesia do Leminski, que está no livro Toda a Poesia, a gente fica com essa pequena investigação percebida em Caprichos e Relaxos, de 1983, a forte força da voz pessoal do poeta curitibano. Por falar em Curitiba, dizem que lá há muitos locais em que a memória de Leminski é resgatada, e é uma das cidades que muito em breve gostaria de conhecer, para sentir tanto essa força do Leminski, como também fazer alguma investigação acerca das memórias citadinas atreladas ao vampiro Dalton Trevisan. Ok, pessoal, a gente fica com essa pequena ideia aí sobre o livro Caprichos e Relaxos, que tenta burilar com aquela ideia verbo-voco-visual do concretismo, da utilização do espaço em branco, né, para você também dizer alguma coisa, mesmo que seja dita sem o uso do verbo, mas simplesmente pelo deslocamento ou pela não existência da palavra na folha em branco. É um livro muito interessante e é o livro onde você encontra grandes poemas famosíssimos do Leminski, estão neste livro aí. A começar pelo Contra Narciso, um de seus poemas mais emblemáticos. Um salve, salve! Aproveitem para divulgar o vídeo, para clicar aí no botãozinho do inscrever-se, para deixar seu comentário. E lembrando também, novamente,
Se você quiser participar dos sorteios mensais de livros aqui no canal, fiquem atentos. O próximo livro que será sorteado é o Cartas a um Aprendiz de Diabo, né? A um Diabo Aprendiz, do C.S. Lewis. O vídeo está aí no canal, basta você clicar, acessar e entender o procedimento de participação. Salve, salve a todos. Vamos ler mais Bucaneiros.